Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas nós estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor ou não, né, Marcudo? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre o 26º filme da Pixar, a animação Elementos, que parece ter recebido mais críticas que elogios por aí, a gente vai ver isso aqui também, viu? Bom, e para me ajudar nessa missão, tenho aqui ao meu lado o seu, o nosso Marcudo, que pela carinha que eu tô vendo aqui nessa gravação, passou a noite em claro e parece que deixou o balde de pano em casa, né? Fala, Marcudo. Fala, Sansa, Lília, pessoal. Eu deixei em casa, né? Até porque senão ia pegar fogo. Ele gosta. Ah, ele veio com tudo hoje, hein? Olha, e temos aqui também a presença da nossa querida amiga Lília Lustosa, que assim como a Lari, que tá morando em Portugal, né, Lari? E por lá esse filme só chega em meados de julho. É também, ó, uma Pixar maníaca e tá com uma carinha mais animada, que é do Marcudo. Bem-vinda de volta, Lilia. Tô animada para essa discussão com o Marcudo aqui, que eu acho que a gente tem opiniões um pouquinho diferentes. Vai ser bom o negócio. Fica aí com a gente. Essa vai pegar fogo, hein? Olha só, e antes da gente arrepiar no nosso papo aqui sobre elementos, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido o filme, como a nossa Lari, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Conheça os residentes da cidade Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheias de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. A água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte, hein? Sempre que a Pixar, ou se vocês preferirem, a Disney Pixar, lança uma nova animação, a gente já fica curioso, fica ouriçado e não tem jeito, né? Cria um caminhão de expectativas. Afinal de contas, esse é o estúdio responsável por algumas das mais fantásticas animações de todos os tempos. E Toy Story, Wall-E, Up, Soul, Divertidamente e Companhia Ilimitada estão aí para não me deixar mentir. E nesse caso a gente teve componentes a mais, né? Já que Lightyear, o último lançamento do estúdio, lá em 2022, falhou miseravelmente na missão de construir um spin-off de Toy Story e desde os primeiros teasers, né? Esse Elementos dava a ideia de ser algo na linha Divertidamente, né, gente? Eu não tinha essa ideia, né? Tudo bem que alguns personagens podem lembrar outros de Divertidamente, mas desde os teasers eu já imaginava que ia ser uma coisa diferente. Mas o que exatamente eu não sabia. E talvez esse seja um dos problemas do filme, né? A divulgação. Eu concordo, acho que os trailers que foram lançados, inclusive, eles não condizem com o filme. Eu, talvez por isso, também tenha gostado, porque eu fui esperando pouco do filme, eu confesso. Bom, eu vou aproveitar esse clima ainda pacífico entre o Marcudo e a Lília para entrar na sinopse do filme, né? Nós somos apresentados à Cidade Elemento, onde os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, vivem aí em uma relativa harmonia. E é lá que vivem aí a Faísca, uma mulher chama espirituosa e de cabeça quente, na faixa dos seus 20 anos, e também o Gota, um jovem muito simpático e observador que não tem medo de demonstrar as suas emoções. Aos poucos eles vão se conhecer, vão se envolver e nós vamos descobrir se opostos aí tão diferentes podem se dar bem e desenvolver uma inusitada relação. Queridos, o roteiro aqui é do trio John Hoberg e Cat Lickel, ambos lá de My Name is Earl, e também a Brenda Sue das séries Desenrolados e How I Met Your Mother. Já a direção é do americano descendente de coreanos Peter Sohn, que dirigiu lá o Bom Dinossauro, que o Marcudo adora, lá em 2015, e participou também de animações clássicas como Valente, Ratatouille e Os Incríveis.
Eu realmente gosto de Bom Dinossauro. Ele é tido como um dos menos bons da Pixar, mas eu tenho umas memórias afetivas de assistir com o meu sobrinho durante uns dias difíceis. É um filme muito bem feito. É melhor que Elementos, tá? Tome! Eu acho muito curioso, viu, gente? A gente falar que Bom Dinossauro é o pior Pixar quando a gente teve Os Incríveis 2, Carros 2, Aviões, né? Enfim, uma discussão para um outro momento aqui desse podcast. E olha, antes da gente entrar de cabeça no nosso debate por aqui, bora dar nossa tradicional passadinha pra ver aí que público e crítica tem a dizer sobre o filme. Conta aí pra gente, Marcudo. Olha, Santos, os agregadores de notas estão oscilando, a coisa tá mais ou menos. Ó, é o seguinte, lá no MDB, a gente tem quase 10 mil avaliações, a nota média 7.1. No Metacritic, o Metascore aponta 58 de 100. No Letterboxd, o filme tá com 3.3 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com a aprovação de 75% da crítica e 92% do público, olha só. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Lilia, você que já apresentou até tese de mestrado sobre a Pixar, diz aí pra esse Brasilzão que quer saber, e pro México também, quais são suas primeiras impressões sobre Elementos. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu gostei bastante. Na verdade, eu acho que foi isso. Os últimos filmes da Pixar me decepcionaram muito. Aliás, há muito tempo vem acontecendo isso. Então, eu já fui com quase nada de expectativa. E eu acho que isso me ajudou a gostar do filme. Eu gostei muito da parte estética. Eu gostei muito da cidade, que, aliás, eu ouvi muitas críticas à cidade, ao cenário, e eu amei, porque eu achei um cyberpunk fofinho, e eu adoro cyberpunk, é um gênero que eu gosto. E então, assim, me surpreendeu. E a história se conecta muito com a fase da vida que eu tô vivendo. Então, isso me ajudou. Então, se você pensar, aí vem aquela história, né? Você tem a análise mais distante, uma análise mais crítica, que daí eu diria, é um bom filme, ok, nada mais que isso. E tem o envolvimento emocional, que é quando você envolve o emocional, você tem uma outra visão de um filme. E para mim, com o envolvimento emocional, na fase da vida que eu tô, que meus filhos agora já estão partindo para viver sozinhos e tudo, me tocou. O filme me tocou. Bom, vamos lá, né, Marcudo? Já perguntou pra Lilia, eu já vou trazer minha opinião aqui também, inicial, ainda sem spoilers, pra dizer que eu fico um pouco dividido, cara, com Elementos. Porque, ao contrário da Lilia, eu criei muitas expectativas, assim como ela, como a Lara, eu sou super fã da Pixar, vi todas as animações, todas elas mais de uma vez, algumas delas umas 5 vezes, sabe? Então a expectativa foi lá no alto, o sarrafo da Pixar é super alto, a gente espera pelo menos um filme nota 7, 7,5, 8, né, pra ficar ali na prateleira do meio, né, alguma coisa do tipo, ou até de baixo, né, nunca ali na garagem, né, a garagem da Pixar é pequenininha, né, tem uns 2, 3 filmes desses 26, então vamos lá. E aí eu fiquei dividido por quê? Porque a expectativa era muito grande, eu esperava algo bem feito, algo bonito, algo interessante, e ao mesmo tempo eu fiquei meio sentido com a crítica que bateu muito forte em Elementos, tratando Elementos como qualquer coisa, e o filme não é qualquer coisa. Só que eu acho que ele se ressente um pouco, viu, Marco, do roteiro. Eu acho que o roteiro é um pouco confuso, ele não sabe exatamente a história que ele quer contar. Ele começa no lance de todos os elementos juntos, né? Fogo, terra, água e ar, e abandona 2 dos 4 elementos. Praticamente o filme inteiro. A gente não tem nem a terra, nem o ar participando ativamente do filme. São pontinhas, né? Aquele personagem tão bonitinho da Terra, que eu esqueci o nome agora, que é uma gracinha, ele faz a mesma piada 3 vezes e não muda absolutamente nada no roteiro. E eu fiquei um pouco decepcionado, porque quando você pega o material de divulgação base, você tem todos eles, e você espera mais deles. E acaba reduzindo a apenas 2. Você descarta 2 e fica com 50% do potencial do filme. Isso me decepcionou. Agora, eu gostei da história de amor, cara. Eu achei aquela história de amor tão improvável, muito tocante, muito bonita, muito fácil de trazer para os nossos dias e colocar, por exemplo, uma coisa racial aí, uma coisa de classe social, uma coisa de histórias de vida diferentes. Então, acho que é bastante identificável. Isso eu comprei. E confesso que, assim como o Gota, cara, caiu uma lagriminha, até mais do que uma, em um determinado momento ali do filme, né? Já na reta final. Agora, como animação, e Pixar é sinônimo de qualidade de animação, cara, eu achei essa animação fraca. Eu não consegui ver tanta textura, tantas camadas, tanta coisa que a gente viu, inclusive em animações recentes como Soul, né? Que faz só 2 anos, 3 anos aí, e que é muito mais rica que essa, parecem de estúdios diferentes.
Mas no geral eu fiquei com um sentimento, viu, Lilia, meio agridoce, assim, meio assim, eu gostei, mas achei que ia gostar muito mais. Eu vou começar falando rapidinho do curta, né, Carl Dog, que é simpático, né, eles trouxeram de volta personagens bem populares para contar uma história sobre seguir em frente, independentemente de idade, das restrições que a gente se impõe, né, é engraçadinho, então funcionou. E sobre elementos, eu entendo que a Lilia tenha uma questão pessoal com o filme, que nem eu tenho com o Bom Dinossauro, o Dinossauro Amigo, né? Mas que nem eu comentei com o pessoal depois que eu assisti, eu acho que não é à toa que tá ocorrendo esse flop na bilheteria, porque é um filme muito abaixo do que a Pixar já fez. É um filme com uma boa ideia, né? Essa coisa de partir dos elementos para falar sobre discriminação e imigração, principalmente, mas acho que é uma ideia mal desenvolvida, né? Eu acho que a Faísca é uma personagem que não traz nada de muito novo, né? Isso de querer viver pelo sonho dos pais já foi feito muitas vezes, mas eu até acho legal a valorização dos sacrifícios que os pais fazem pela gente. Inclusive, o filme não tem cena pós-crédito, mas tem uma homenagem muito bonita do diretor, o Peter Soul, aos pais dele, né? Ele até escreve as pessoas que fazem a gente brilhar ou queimar mais forte, né? Pra ficar dentro da referência do filme. Eu achei bem legal. Já o Gota é mais interessante pela personalidade, né? Aquela coisa de ser cativante, aquela choradeira, acho que gerou momentos divertidos. Agora, é um filme de 200 milhões de dólares, e eu não sei se dá pra ver todo esse dinheiro em tela, sinceramente. Eu acho que a animação é boa, tem coisas lá que parece que são de verdade, que nem a água quando aparece a primeira vez na Casa dos Fogos, mas eu acho que é tudo muito simples, é tudo muito contido para custar tanto. Eu não sei se foram os atores, se foi a divulgação, se tem mais dinheiro ainda de divulgação em cima disso. Eu sei que 200 milhões, esse filme nunca vai recuperar em bilheteria, né? Teria que conseguir uns 600, 700 para cima. E o começo foi muito ruim, a partir da semana que vem uma concorrência maior ainda. Enfim, não é um filme ruim, mas é um filme muito abaixo do que a Pixar já fez. Eu vou discordar do Marcudo, porque eu detestei o curta. Porque aí também, de novo, eu tenho um dos filmes que eu mais gosto da Pixar, é o Up, né, o Altas Aventuras. E eu fiquei muito revoltada de ver o Cal indo ter uma date. Como assim? Não. Não é possível que meteu essa, mano. O amor dele pela Ellie é eterno, não pode. Eu fiquei muito frustrada, achei chato, fiquei esperando que a date fosse ser com ela, que ele fosse lá visitá-la no cemitério. Eu me senti traída. Esse foi meu sentimento. Quanto ao filme, eu concordo que é um investimento, um filme de budget muito alto para o que a gente recebeu. Concordo com o Sansa com a questão do desenvolvimento dos personagens, porque uma coisa que me chamou muito a atenção é que só o pessoal do fogo fala outra língua. E isso, para mim, foi um pouco estranho. Assim, tudo bem, eles são os estrangeiros chegando? São, mas e o que diferencia a terra e o ar da água? Por que os três falam a mesma língua e o fogo não? E a gente nem sabe direito, porque a gente não sabe nada da terra e do fogo, do ar, quase. Então, aquele personagem terra que tira a florzinha, né, daqui do sovaco, da axila, eu achei fofo. Podia ter sido explorado um pouquinho, não foi. Então, sim, tem um problema de roteiro. O filme poderia ter sido explorado melhor. Tem muita coisa que já foi discutida, tem até, inclusive essa parte que me tocou muito, tem uma cena na Pequena Sereia, live action, que lembrou muito também aquela coisa da bênção do pai, aquela coisa de eu vou embora e eu preciso da sua bênção, que eu achei lindo, super tocante, mas que eu acabei de ver também, né, no cinema. É engraçado, né, se a gente pegar o tema da imigração, que é um dos mais fortes aqui mesmo, o Red, né, filme do ano passado, já abordou de uma forma muito mais completa, muito mais complexa, muito mais interessante, pelo menos na minha opinião, e entregou mais do que em elementos, né, pra mim tem um pouquinho de repetição, até esse trio de roteiristas, que na minha opinião não é ruim, mas passa longe de uma qualidade Pixar, eu acho que eles não conseguiram entregar nem o humor, de certa forma, porque eu fui lá na cabine, né, a convite da Disney Pixar, um abraço, gente, muito obrigado por convidar o SQLVS,
E poucas vezes eu vi o pessoal rir ou se divertir, acho que foi uma coisa meio, momentos você não pode olhar no celular, né, mas momentos das pessoas conversando, assim, até desinteressadas pelo filme. E é curioso isso, né, porque a Pixar normalmente coloca a gente no mundo, no universo dela, e a gente se vê completamente absorto por aquela 1h30, 1h40, né. Mas eu queria mencionar, o Marcudo levantou essa bola aqui, a questão da dublagem, né? E nem sempre a gente tem as melhores dublagens possíveis. E aqui no Brasil, 95 ou 98, né, Marcudo, por cento das salas é dublado em português, né? Então a gente não tem a oportunidade de ouvir as vozes originais. E, cara, eu sou apaixonado pelas dublagens em português, tá? Só que muitas vezes esses filmes com mais orçamento abrem mão dos dubladores profissionais e trazem atores e atrizes, né, um pouquinho mais conhecidos. Então a gente tem, por exemplo, a Giovanna Antonelli, a Cacau Protásio, a Marisa Hort, o André Matos, né, entre outros, que estão aqui na dublagem em português. Eles não fazem um trabalho ruim, mas para essa ideia de diferença, de sotaque, né, de imigração, eu acho que os dubladores originais, né, lá dos Estados Unidos, que é a Lea Lewis, né, descendente de orientais, que faz a Faísca, né? O Mahmoud Eti, que é um ótimo ator que faz o Gota, entre outros, eles trazem uma diversidade muito maior para os elementos, fazendo com que a gente saiba diferenciar mais um do outro e tenha mais essa ideia de integração, né, de vários continentes, vários países acontecendo. Em português isso é imperceptível, tá todo mundo meio naquele karaokês de estúdio e fica uma coisa meio um platô, né, Marcudo? Eu também acabei assistindo dublado em português mesmo. Não me incomodou, mas realmente não traz essa diversidade que o filme precisaria para esses personagens, né, Lilian? Então, aqui no México eu assisti em inglês o filme, né? E eu gostei muito das interpretações, das dublagens. Você tem essa mistura, você tem essa... Eu acho que o tema imigração, o tema xenofobia, o tema expatriação, tudo isso ficou bem forte no filme, com os sotaques diferentes, né? O Mahmoud Ati, ele é negro. A Lea Lewis é asiática. Então a gente tem essa mistura já nos próprios sotaques dos personagens, o que eu acho que enriquece. E o Mahmoud Ati, ele está fantástico como Gota. Eu fiquei apaixonada por ele, pelo personagem. Realmente achei ele incrível. Gente, Elementos é sobre uma história de amor improvável, é sobre família, né, sobre imigração, como a gente falou aqui, ancestralidade, aceitação, convivência entre espécies diferentes e muitas outras coisas mais, né? Eu queria saber se vocês acham que o excesso de temas abordados deu uma encalacrada aí no roteiro, né? Fazendo com que a mensagem final perdesse um pouco de impacto. Você acha que é por aí, Marcudo? Eu acho que eles realmente trazem muitas coisas... E algumas são interessantes, mas eles logo brecam. Por exemplo, a cidade não foi feita para fogo, nosso lugar é na periferia. Mas então explora mais, mostra mais a Faísca tendo dificuldades na cidade, aquelas brincadeiras com fogo, né, que nem as piadas, o fato dela ficar furiosa quando o Gota fala para ela que ela é fogo. Isso me remeteu às pessoas brancas usando termos negros como ofensa. O fato da comida ser madeira queimada, o pirulito é uma lâmpada. Isso eu achei legal, mas acho que tem pouco, acho que é pouco explorado. Tem uma hora que a Faísca passa por uns minerais e fica colorida, é legal, mas é rápido também. E com relação ao casal principal, porque além de tudo é uma comédia romântica, é legal a ideia que eles mudaram a química um do outro, poderem se tocar, ficarem juntos, mas no final do filme também é pouco explorado. Então eu acho que o filme todo fica no quase. E também tem outra questão aqui, que é o fato de que o filme não tem um vilão, né? Aquela nuvem chefona tem um momento vilanesco, a própria Faísca tem os momentos vilanescos, né? Aquela coisa de que nós somos nossos próprios vilões. Mas fora isso, quem que é o vilão? É a água. Porque tem uma dicotomia lá, né? De que a água é a base da cidade, a base de toda a vida, talvez, e o fogo contrário seria a morte. E é a água do vazamento que faz a trama andar. Então eu meio que fiz essa associação da água como o status quo, sei lá, a pressão social, a pressão financeira, o que acaba influenciando a nossa vida. Mas é um vilão que fica muito no ar, né? Pra usar essa analogia dos elementos. É verdade. Eu não consegui enxergar um vilão também, porque a própria nuvem, ela não é bem um vilão, né? Assim, ela muito rapidamente fica boazinha. Então, ela não chega a criar esse clímax, né? De presente normalmente nessas histórias, em que tem um vilão que vai causar um problema muito grave. Então, realmente isso falta.
E eu acho que o roteiro, de fato, explora coisas demais, porque para mim esse tema da imigração por si só seria o suficiente para ser... Poderia ter a comédia romântica com a imigração, já seria um ótimo filme. A coisa dos elementos mesmo, que é o não se misturar, ou sim, por que a gente não se mistura, que eu acho que é a ideia central do filme, tanto que o título dele, né, é Elementos, isso ficou perdido. Porque de cara você fala, tá, bem no começo já tem uma frase que é os elementos, porque os elementos não podem se misturar, que é uma metáfora, uma alegoria do que a gente vive hoje no nosso mundo, dessa coisa da intolerância, das pessoas não se aceitarem como são. Isso dá outro filme. Então, assim, eu acho que o Elementos, ele poderia ter ido ou pelo caminho dos elementos, né, dessa coisa do não se misturar, das castas, do por que eu não posso, eu sou água, por que eu não posso me relacionar com fogo, e a comédia romântica. E tem a fórmula clássica da comédia romântica, né, Marco, do que você mencionou aí, que é a oportunidade das famílias se encontrarem. Né? Não apenas a Faísca e o Gota, como os pais da Faísca, com aquela família super diferente, né, ali que o Gota tem. Seria super rico um encontro desse, até para roteiro mesmo, e eles não usam essa ideia, né? Como a gente falou aqui no começo, eles abrem mão de falar, eu pesquisei, viu, gente, os personagens, a gente tem a névoa, né, representando o ar, uma personagem completamente descartável aqui do roteiro, a não ser por aquela cena de quadribol, de nuvens, né, que é um negócio estranho, pra falar a verdade. Eu não sei se eles pensaram em largar a mão da cena ou fazer mais cenas pra gente entender do que se tratava, mas é só pra gente ver que o Gota consegue ter essa empatia e levantar um estádio, né. A mesma coisa, o outro nome aqui é o Turrão, né, que é um personagem bonitinho, daria um bonequinho super fofo, né, super interessante, a primeira entrada dele é super graciosa, ele é engraçadinho e tal, só que ele acaba completamente esquecido, né? A gente fica na dúvida se tiveram mais falas, né? Mais cenas, mais coisas pro Turrão aparecer e largaram mão, talvez apostando numa sequência e ele apareça um pouco mais, ou acharam que não ia ter muita graça mesmo, mas a Terra passou batidaça, né? No filme. Então eu tô com vocês, ele perde várias oportunidades ou de aprofundar, talvez deixar uns 2 temas de lado e aprofundar no que é principal e mais importante, ou de entrar mesmo naquela cidade com gosto, né? Isso não quer dizer durar muito mais, porque, cara, o que tem de cena da Faísca ou explodindo, ou andando de moto, ou contendo vazamento, cada uma dessas tem umas 5 cenas que podia ter 2 e a gente já entendeu. Né? E eles ficam repetindo, o pai fica bravo, mas filha, eu confio em você, você vai herdar a loja, quando você estiver preparado, entendemos isso na primeira, e ele vai se repetindo muitas vezes, né? Então eu acho que ele acaba falhando, a gente vai ver no final com a bilheteria, né, Marcudô? Mas ele falha tanto para as crianças se divertirem mais, darem mais risadas, se verem representadas, comprarem essa história, quanto para os adultos, né? A Lilia, tudo bem, expatriada, vive em outros países há muito tempo, rolou uma identificação, mas passa longe disso ser universal, né? Da gente pegar. Essa coisa do filme ser para adultos ou para criança, eu acho que esse é o ponto. A Pixar, quando ela começou, uma das coisas que ela soube fazer muito bem foi atingir ao mesmo tempo pais e filhos. Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Oi! Oi! Opa! Assustei você? Eu não tive a intenção. Desculpe. Oi, meu nome é Woody e este é o quarto do Andy. Nesse filme, eu não sinto isso, porque eu acho que ele foi feito talvez para adultos, porque ele não é um filme que apetece a criança, não vejo atrativos nesse filme para uma criança. E talvez não também para os adultos, como você falou, né, Sansa? Para mim, sim, porque eu tenho essa particularidade de estar vivendo fora. Mas, de fato, não é isso. Bom, minha gente, numa dessas discussões frequentes que a gente tem por Telegram e Zap Zap, a Lari chegou a falar que a Pixar não é a mesma desde a saída do faz tudo John Lasseter, né, que liderou o estúdio no auge da sua forma criativa, mas que foi afastado lá em meados de 2018 por conta de acusações de assédio sexual. Eu já acho que muitos dos problemas da Pixar passaram a existir a partir da fusão Disney-Pixar que rolou um ano antes, em 2017. E, gente, eu acho bem didático a gente trazer aqui para os nossos ouvintes o que o estúdio produziu desde esses rompimentos, olha só. Em junho de 2018, a gente teve Incríveis 2,
Em junho de 2019, a gente teve Toy Story 4. Em dezembro de 2020, Soul estreou direto lá na Disney+. É o mesmo expediente, né, que rolou com Luca em junho de 2021 e com Red, Crescer é uma Fera, em março de 2022. E por fim, em junho de 2022, veio Lightyear, que só o Marcudo gosta. E a pergunta é, seja depois da fusão com a Disney ou da saída lá do John Lasseter, para vocês o padrão de qualidade Pixar caiu? Ou é muito complicado manter o sarrafo tão lá no alto, sobretudo com a pandemia, que arrebentou com o mundo e com o entretenimento de 2020 pra cá? Só lembrando que nessa timeline aí faltou Dois Irmãos, que era o bom filme da Pixar que estava nos cinemas quando a pandemia estourou. Mas de tudo que foi citado aí, Incríveis 2, Toy Story 4, Luca e Red são bons filmes. Soul é um dos meus preferidos de todos da Pixar. Só Lightyear que fica bem abaixo, né? E agora tem Elementos. A questão é que depois do Lasseter, a Pixar lançou 3 originais muito bons, ou até excelentes, e nenhum deles foi pro cinema, né? Foram todos direto para Disney Plus, e sem precisar de nenhum pagamento a mais, eles entraram direto para quem já era assinante. Quando você faz isso 3 vezes seguidas, você cria no telespectador uma noção de que filme da Pixar é para assistir no sofá de casa e não na sala de cinema. E aí quando a Pixar volta pro cinema, é com um filme que prometia muito, mas foi extremamente decepcionante, que é Lightyear, né? Tanto que muita gente que trabalhou nesse filme acabou sendo demitida como bode expiatório aí da crise do estúdio. E na sequência vem Elementos, né, que teve um investimento enorme e não tá compensando. E tá anunciado para o ano que vem outra franquia nova que chama Hélio, que já deve estar a perigo hoje, né? Imagino. Por isso que o Pete Docter, né, que substituiu o Lasseter, já anunciou Divertidamente 2, Toy Story 5, por aí vai. E disse que essas sequências são importantes para a estabilidade do negócio. E eu espero que as sequências ajudem a trazer a confiança do público na marca Pixar de volta, para eles poderem continuar investindo em ideias novas, porque tirando Elementos, eu repito, as 3 últimas, Luca, Red e Soul, foram muito boas. Só não foram um sucesso de bilheteria porque não tiveram a chance de ir pro cinema. Para mim, o que mudou desde que saiu o Lasseter, principalmente, e também a fusão da Disney, talvez até mais a fusão da Disney, porque é uma questão comercial, eu acho que mudou a filosofia da Pixar. Antes, a Pixar fazia um filme por ano, não mais que isso. Ela lançava um filme por ano. E era um investimento enorme. A equipe passava anos envolvida naquilo, e eles só lançavam o filme na hora que o filme estava perfeito, segundo os padrões dele. E eram filmes que primavam pela poesia. Eram filmes que tinham momentos extremamente poéticos, que nem precisavam de palavras. Quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, eu justamente trabalhei com a poesia na recepção crítica dos filmes da Pixar, porque os críticos percebiam poesia nos filmes. E isso era causado por uma série de questões técnicas, por uma série de questões de roteiro. Então, era um momento que eu detectei nos meus estudos, na época, era que eram momentos em que você tinha uma contemplação, você tinha um ritmo mais lento, você tinha menos diálogos, você tinha uma mistura meio chaplinesca, assim, lembravam Chaplin, de humor com nostalgia ou com sofrimento, e isso se perdeu. Então eu acho que o que mudou na Pixar, depois com a fusão da Disney, foi a filosofia. E eu acho que aí eles pararam de buscar temas universais, e trabalhar bem aqueles temas com honestidade, né, sem querer vender a qualquer preço, sem querer fazer piadinha de qualquer jeito, porque antes tinha esse compromisso. E eu não vejo mais isso na Pixar. Para mim, essa poesia, ela se perdeu. Lilia, eu acho muito interessante você trazer a questão da Disney Pixar e o que mudou, porque a impressão que eu tenho é que a Pixar fez muito bem para a Disney, mas a Disney não fez muito bem para a Pixar, né? Basta a gente ver que a Disney e não a Pixar lançou relativamente recentemente Encanto e Detona Ralph, que pra mim são, Detona Ralph tem 2, né? Que pra mim são 2 animações com carinha da Pixar, sabe? Então a Disney se beneficiou, né? Ela conseguiu fazer coisas interessantes tirando esse monte de live action, né, Marcudo? Que a gente já falou em outros episódios por aqui. Mas realmente eu acho que a Pixar acabou perdendo muito pelo timing, batida comercial, urgência de lançamentos, e a gente não tem mais aquele apuro, né? Não só na animação, como também nos roteiros, né? E às vezes o roteiro, você precisa ter uma amostra de pessoas assistindo maior, mais ampla, de mais lugares, para ver se é isso mesmo, né? Para ver se essas ideias vão ser validadas. E eu acho interessante a gente pegar John Lasseter
e o Pete Docter, né, o novo pica aí da Pixar, não como Steve Jobs, né, que é os caras manda-chuvas, que mandam na galera e tudo mais, mas como criadores, né. O John Lasseter, como criador, ele fez Vida de Inseto, Toy Story, Carros e Aviões, tá? E o Pete Docter coescreveu Toy Story, lá no começo, Monstros S.A., Wall-E, Up, Divertidamente e Soul. Ou seja, como criador, o Pete Docter é muito mais interessante do que o John Lasseter, né, propriamente. Até porque a maior obra dos dois, Toy Story, eles escreveram juntos, né? Mas talvez como pica, cara que define os rumos, seja diferente. Mas eu não acho, gente, que é essa a grande mudança que teve ali. Tanto é que o Marcudo mencionou os lançamentos direto na Disney Plus, e eu vou enfatizar aqui tanto o Soul quanto o Red, Crescer é uma Fera, que são duas animações, cara, a primeira prateleira da Pixar. Não mezanino, né, Marcudo? Onde estão algumas especialíssimas, talvez 3 ou 4, mas primeira prateleira. Então, eu acho que é isso, viu, Lili? Acho que você tem muita razão aí. Quando a gente tem a fusão e as obrigações da Disney, né, da indústria, se impondo ao lado criativo, a gente nem sempre vai conseguir ter uma agenda fazendo acontecer. Porque, olha só, se animações lá de trás chegavam a durar 5, 6 anos para serem feitas, e a gente tá numa batida de lançar 2 por ano, essa conta não vai fechar. Por mais que você tenha profissionais competentes, 200 animadores, porque a ficha de animadores que aparece quando acaba o filme é nome que não acaba mais, tem brasileiro, tem indiano, tem chinês, coreano, americano, tem tudo. Só que não é o suficiente, né? Porque precisa ter uma unidade, esse storytelling precisa acontecer dentro da sua própria timeline e não algo forçado. Algo que soa às vezes até transgênico, né, para uma criação dessas. Eu fiquei até com vontade, depois das perguntas que vocês propuseram aqui, né, eu fiquei pensando se não seria interessante voltar àquela pesquisa do passado e ver agora o que os críticos falam e por que sumiu a palavra poesia, porque nesse estudo eu encontrava as palavras poesia e todos os dentro do mesmo campo semântico, poético, poetando, poema, o que fosse. E isso se perdeu, então eu fiquei pensando se não valeria a pena a gente tentar buscar de novo isso para ver o que aconteceu, com uma esperança de que, bom, na verdade eu acho que eu não tenho muita esperança de que essa poesia volte, porque a Pixar entrou na roda viva do comércio, do mainstream. Eu acho difícil resgatar isso, porque aí você cai mais num cinema de arte que não é tão rentável, né? Muito bem, meu povo, chegou a hora, hein, da gente dar as nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra Elementos, animação que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Manda bala, dona Lília. Apesar de vocês não terem gostado tanto assim do filme, eu vou dar uma chance pra Pixar, porque eu quero ver a Pixar voltar a ser o que ela era, então eu vou dar 70 poltronas amarelas pra ela. Olha, que nem eu falei, é um filme que tem o seu valor, mas fica no quase, né? Então eu vou dar aqui 65 poltronas amarelas. Ó, eu vou acompanhar, quase vou acompanhar aqui o Marcudo, eu só vou aumentar um pouquinho, porque ao contrário de você, viu, Lilia, eu vi você fazendo carinha feia quando o Marcudo elogiou o curta antes do filme aqui. Eu gostei do curta do Doug, né, com o Frederiksen, seguindo em frente. É importante essa mensagem, gente, você não ficar preso no passado nostálgico e conseguir dar esse passo, acho tão importante. E acho que esse curtinha vai subir um pouco a minha nota, eu vou deixar aqui o Elementos com 67 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar a calculadora do SQLBS, chegamos aqui à média de 67 poltronas amarelas para Elementos. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, esfriando a cabeça, lutando por um amor quase impossível, ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, Sansa. Obrigada, Marcudo. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo e beijos pra todos. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.